Shalom, meus irmãos. Eu já vou desejar Laila Tov, né, que são 17 horas e 46 minutos. E vamos aqui então dar continuidade, né, agora com a parte 3, né, que continuará tendo o mesmo nome, né, uma questão de descendência. Mas nós vamos estar agora falando sobre o capítulo 2 e 3 de Gênesis. Claro que não versículo a versículo, né? Mas aqueles que nos levarão ao ponto que queremos chegar. Então, assista o vídeo de hoje, comente comigo depois, se inscreva no canal e ganhe um e-book. Ok? Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o único Hu fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda Hu não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Bom, meus irmãos, então vamos lá, dando continuidade, né, às duas sementes, agora na parte 3 já. Lemos o texto, né, contido em Gênesis 2, capítulo 4 a 6. E eu queria comentar uma coisinha com vocês, tá? Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro, como eu sempre deixo, que eu não estou aqui para catequizar ninguém. Eu estou aqui para mostrar o resultado, né, daquilo que eu tenho feito em relação às pesquisas sobre a palavra. E como eu sempre digo, eu creio piamente que Hu me ajuda a compreender tudo isso, porque senão eu estaria como qualquer outro aí, talvez até esperando o arrebatamento. Então eu quero dizer o seguinte, que na última parte, né, do capítulo anterior, nós terminamos em Gênesis 6º dia. E iniciamos o que eu acho que deveria, né, na verdade, ser assim, como existe em outros versos. Eu terminei com a parte que diz que aí então viu que tudo era muito bom e descansou e santificou o 7º dia, né, como Shabat, descanso, e que todos iriam descansar naquele dia. E comentamos também que os homens e as mulheres criados no 6º dia não participaram desse primeiro Shabat, com certeza. Hoje nós iniciamos o estudo, então, novamente em Bereshit, Gênesis, só que agora do capítulo 2, versículos 4 a 6. Observa um pequeno detalhe. O versículo de 1 a 3, do capítulo 2, é que diz aquilo que eu disse no final do capítulo anterior, ou seja, sobre a guarda do Shabat. No capítulo que vem, nomeando cada dia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, 6º dia, deveria terminar no 7º dia, para não ficar confuso. Mas como eu disse a vocês, nós não podemos seguir a palavra cronologicamente, achando que o verso que vem depois é a resposta, ou é a continuidade, ou sei lá, daquele que nós acabamos de ler.
Porque se nós fizermos isso, nós vamos ficar dando voltas, porque nós não vamos conseguir chegar a ponto nenhum, porque como nós sabemos, embora seja apenas um livro, foram 40 homens que escreveram, e muitas vezes, como eu disse no primeiro capítulo, né, desse estudo, muitas vezes a pessoa não percebe, por exemplo, está estudando profecia, então ela lê lá uma parte da profecia e de repente o versículo que vem na sequência, né, como eu já disse, ele nada tem a ver com aquilo que você vinha lendo. E aí você desentende, né? Até que o Pai lhe dê a visão e você comece a compreender que muitas vezes a resposta que você esperava no próximo versículo que você estava lendo se encontra em outro livro escrito séculos depois ou séculos antes. Então essa é a forma do Pai se expressar, é a forma do Pai nos fazer conhecer a sua palavra. Ele já fez assim porque ele sabia que nem todo mundo iria, vamos dizer, ser presenteado, né, com a visão, com a audição, entenderam? Como o próprio Ramachia diz, eu ensino a eles por parábolas, porque assim eles ouvindo não ouvem, vendo não veem. E eu não preciso cuidar deles no último dia. Ok? Mas agora, começando o estudo hoje, já é o terceiro dia que eu estou fazendo esse estudo, observem que eu comecei então do versículo 4 ao 6 do segundo capítulo. Ok? Aí vem um versículo que diz exatamente o que eu estava falando para vocês. Por exemplo, no capítulo 1, houve uma mostra das coisas que seriam. Hoje, conversando com o irmão, que também, pelo que eu vi, eu ainda quero conversar muito mais com ele, ele também gosta de estudar, ele me fez uma pergunta que nós dois, né, respondemos juntos. Por exemplo, o Sol e a Lua foram feitos no quarto dia, criados, ou faz parte da criação no primeiro dia?